Hoje a conferência tem como tema a aplicação prática da arquitetura paramétrica no mercado de trabalho. Nossa convidada é a Jéssica Passos, que é arquiteta e urbanista, mestre em arquitetura em Los Angeles, com ênfase em novas tecnologias, técnicas e teorias de arquitetura. Professora no curso de pós-graduação em arquitetura digital e projetos paramétricos da Belas Artes. E faz parte da equipe Las Arquitetos. Gostaria de agradecer a presença de todas, de todos. Gostaria de agradecer muito a presença da Jéssica. Muito obrigado mesmo por estar aqui conosco. Passo a palavra, então, para ela. E boa conferência para todos. Boa noite. Tudo bom? Primeiramente, agradecer o pessoal aqui da PUC, o professor Mário, o professor Hugo, que convidou. Vim compartilhar um pouco com vocês da minha experiência do design paramétrico no mercado de trabalho. Primeiro, eu queria apresentar um pouco o que é o LAS, que eu sei que fica um pouco confuso. Nós somos uma empresa, mas a gente é um grupo de... Nós somos 3 arquitetos que trabalham em escritórios diferentes e nós nos juntamos para tocar o LAS. O LAS ele já foi um escritório de arquitetura, se vocês procurarem aí, vocês vão achar alguma coisa que a Renata fundou em 2016 com esse intuito de trazer o design paramétrico, a arquitetura avançada para o Brasil. Muitas coisas aconteceram. Ano passado ela foi para a Noruega, então ela chamou eu e o Jeff, porque nós sempre tivemos esse interesse, né, de trazer mais esse assunto para cá, sempre fomos interessados nisso. E nós, então, desde fevereiro, estamos reestruturando o LAS para ele ser mais uma empresa que a gente vai trazer esses conteúdos com base na nossa experiência e também oferecer treinamentos, etc. Então, é só para contextualizar um pouco que a gente trabalha em outros escritórios e nós nos juntamos com o LAS para trazer esse assunto que nem sempre a gente consegue ter no nosso trabalho. Então, é isso. O nosso objetivo é conectar as pessoas através desses assuntos em comum e ensinar e criar tanto... Não exatamente projetos, mas criar conteúdo, criar modos de aprender e modos de fazer. Então, eu vou também contextualizar um pouquinho assim de mim, né, para vocês entenderem de onde que eu estou vindo. Eu fiz a minha graduação aqui na UFMG, aqui na EA, aqui pertinho, e já naquela época eu tinha algum interesse na arquitetura digital, no design paramétrico, mas era uma coisa muito limitada. Então eu fui buscar lá fora. Teve uma época que eu consegui uma bolsa e fui estudar na SAIARC, que é esse prédio aí da direita. A SAIARC é o Southern California Institute of Architecture, em Los Angeles. É uma escola que ela é voltada para o novo, tudo que é novo. Novas tecnologias, novas teorias, novos métodos, tudo que é novo a escola está interessada. Então, isso alinhou muito com o meu objetivo na época, que era justamente ver o que tinha de novo, visto que eu senti falta disso. E aí, então, lá eu obtive o meu mestrado, e também fui desenvolvendo muito nessa área de fabricação digital, design paramétrico, participei de algumas produções de exposição, etc, etc. E voltei para o Brasil. Depois disso, eu fui trabalhar um tempo na Triptych, lá em São Paulo. Hoje eu trabalho no ramo corporativo, numa empresa que chama Itzinformov. E aí foi, assim, uma coisa que me surpreendeu justamente porque o ramo corporativo, essas grandes empresas, às vezes elas são um pouco mais rígidas, e foi lá que eu encontrei a flexibilidade de aplicar aquilo que eu fui aprender lá fora e trazer isso para cá. Então, também, mais no final, eu vou falar um pouco mais sobre essas coisas em específicos. Mas hoje eu trabalho, então, numa empresa que o foco é corporativo, que a gente faz projeto de arquitetura e também entrega o projeto executado para o cliente. Aí, primeiro, eu vou dar uma repassada no que é o design paramétrico, né, na nossa visão. Design paramétrico é uma metodologia em que a gente cria um sistema a partir de regras para se obter soluções. Então, o design paramétrico ele não é um estilo, ele não é uma estética,
não define isso. O design paramétrico é apenas a gente pegar, estabelecer um conjunto de regras que a gente vai trabalhar dentro dessas regras e aí a gente identifica o que são os parâmetros, né? O que eu posso variar. E com isso a gente cria um sistema para trabalhar e gerar soluções. Então, a regra é o que eu vou variar no meu projeto, no meu processo de criação, o que eu posso variar. O sistema é como eu vou trabalhar, qual que é o passo a passo do que eu vou fazer. E a solução é qual que é o resultado ou quais que são os resultados possíveis. E aí, esse é um projeto que eu gosto sempre de mostrar para explicar isso, que são a série de casas do Peter Eisenman, do final dos anos 60 e início dos anos 70. Por que eu gosto de mostrar esse projeto? Porque, primeiro, não é um projeto digital. Então, a gente entende que o design paramétrico ele não é... Tudo que é digital não é necessariamente paramétrico. Paramétrico é o modo de pensar. E aí tem o projeto das casas, que todas elas começam com um cubo. E eu tenho as operações. Eu subdivido o cubo em um sentido, subdivido o outro, faço uma operação de rotação, faço uma operação de remoção e de quebra, faço uma operação de quebra e rotação de novo. E a partir, então, dessa série de projetos, a gente consegue entender que o mesmo início e o mesmo conjunto de regras, se a gente variar, a gente obtém resultados diferentes. E, justamente, a representação do projeto, ela não necessariamente é o projeto construído. A gente vê muito no design paramétrico, a gente gosta de mostrar o processo, passo a passo, para evidenciar o conjunto de regras. E, ao mesmo tempo, é interessante, às vezes, fazer o exercício. Quando você vê um projeto que parece ser design paramétrico, sempre se questionar qual que é o conjunto de regras. Como eu faria isso? E esse é um exercício que a gente acaba fazendo constantemente, porque para aplicar essas coisas num projeto, eu preciso sempre estar me questionando como que eu vou começar, quais são os meus blocos, qual que é o meu conjunto de regras, e a partir daí eu crio opções, né? Então, o algoritmo, que pode ser o script ou a definição, é justamente isso, é uma sequência finita de regras, raciocínios e operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. Ou seja, se eu, às vezes, mudar o primitivo, mudar alguma coisa no meio, mas o passo a passo continua o mesmo, porque o problema é o mesmo, eu consigo aplicar um algoritmo para várias situações. E outra definição seria que é um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número de etapas. Então, mais uma vez, a gente pode pensar que existe um algoritmo aqui, que eu poderia, em algum momento, subdividir esse cubo de maneira diferente, rotacionar de maneira diferente e obter um resultado diferente, mas sempre com a mesma lógica. E aí, então, qual que seria o processo convencional de projeto? Que eu vi muito, assim, nos escritórios mais tradicionais que eu trabalhei. A gente tem uma ideia, a gente não sabe o que fazer com ela. No meio do caminho tem um processo bastante obscuro de tentar descobrir o que demônios a gente faz. Que, assim... Como que faz isso? Meu Deus, agora é vender o render, né? Tem que fazer, tem que entregar para o cliente. E aí, no final, você chega com alguma solução ali que você sofreu muito para fazer, porque você teve uma ideia que era legal, mas não foi pensado desde o começo o como. E aí, a solução é sempre muito sofrida. No design generativo, a gente faz uma coisa um pouco invertida. A gente primeiro define um método. Como que a gente vai criar isso? Qual que é o passo a passo? Porque, às vezes, a gente tem uma ideia, mas ela não é 100% definida, né? Então, o design generativo ele ajuda porque você vai fazer um passo a passo, depois você pode até mudar o passo a passo, fazer outro passo a passo, etc., etc., mas você começa com um passo a passo de coisas que você quer testar. Você faz os testes e você tem, então, várias soluções. Mas é um processo invertido. Eu não começo vislumbrando o final. Acho que essa seria a diferença. Num processo tradicional, eu, gênio criativo, faço aquele croquis do que eu quero no final.
E aí eu dou um jeito de fazer aquilo acontecer. No design generativo, eu penso como mais ou menos que eu quero fazer, o que eu acho que eu deveria fazer, e vejo o que eu consigo fazer com aquilo. E então a gente tem um processo um pouco mais aberto e um pouco mais indireto, assim. A gente não tem 100% do controle do que vai sair e, por isso, às vezes, é até mais interessante, porque sai uma coisa que você não estava esperando que saísse. Então, o processo tradicional, o designer vai, faz o projeto. A gente vai diretamente, desenha, modela, etc., o projeto. Num processo de design generativo, a gente pega e usa um sistema e o sistema modela para a gente. Ou seja, a gente manda o computador fazer essas tarefinhas de digitar line, enter, clicar. Eu não faço em todo o processo. Vai ter uma parte do processo, pelo menos, que o computador vai executar as tarefas para mim. Porque eu vou fazer uma definição, um algoritmo, que eu vou dizer para ele o passo a passo e ele vai executar essas tarefas. E aí depois eu vou dizer para ele, não gostei disso. Vou dizer assim, né? Eu vou mudar lá. Mas eu vou pensar, não gostei disso. Aí eu vou mudar o que eu acho que tem que mudar e o computador refaz o modelo para mim, ele refaz o desenho para mim. Por quê? Porque antes, num processo convencional, eu, designer, tenho que trabalhar, chegar a uma solução. Depois, se eu não gostei dessa solução, ou se eu acho que ela tem que ser adaptada, eu tenho que, de novo, refazer o modelo ou consertar o modelo para ter outra solução. Aí, se eu não gostei e quero testar outra coisa, aí, de novo, eu refaço o modelo e outra solução. Então, eu tenho que fazer, às vezes, 3 vezes o trabalho para ter 3 soluções. Com o design generativo, eu coloco no sistema e ele me dá várias soluções. Ainda mais se eu começar a usar ferramentas tipo o Galápagos, que você estabelece o que pode variar, você estabelece o que é aceitável e ele vai testar soluções e te dizer já o que é aceitável e o que é aceitável nos seus parâmetros, né? Então, o computador começa a gerar soluções para você, você tem menos trabalho, porque você tem trabalho de imputar isso no sistema. E o sistema te dá um output. É claro que não é tão, assim, 100% bonitinho, porque depois você ainda tem que trazer isso para o programa, trabalhar a representação, trabalhar o modelo, dar uma limpada nas coisas, porque tem muita coisa que via design paramétrico acaba sendo muito chato de fazer, então a gente faz o básico e depois, quando a gente já está muito decidido, a gente refina. Então, ele funciona, principalmente para mim, quando eu tenho operações em massa, quando eu tenho muitas tarefinhas e eu quero ter mais soluções. Por quê? Porque se eu vou pensar numa fachada, que eu tenho 10 tipos diferentes de dimensões de janela, e essa fachada é uma fachada de um prédio grande, assim, tipo uma maleta, sabe? E eu quero pegar aquelas janelas e não quero que elas sejam todas iguais. Então, se eu for fazer isso num processo de um design tradicional, eu já tenho que vislumbrar o final e fazer, e talvez eu não tenha tempo para fazer outra opção. Mas com o design paramétrico, que eu teria que ter esse tempo de ficar colocando janelinha por janelinha, eu posso desconstruir isso de alguma forma que eu faço o computador fazer para mim e depois eu peço para ele variar algumas coisas, tipo a ordem que ele colocou as coisas lá. E por aí vai. Então, eu acho que o grande potencial é quando eu tenho operações em massa, ou seja, eu tenho coisas muito repetitivas e quando eu tenho um passo a passo muito definido, né? Que aí o sistema executa para mim. Ou seja, eu não preciso botar janelinha por janelinha. Eu falo para ele, em cada ponto desse grid você vai botar um retângulo e as dimensões possíveis são essas. E aí você vai repetir essa lista de dimensões possíveis e depois pode bagunçar. E aí eu posso mudar lá qual a bagunça que eu quero e ter várias opções. Aí, por exemplo, eu trouxe esse exemplo rapidinho, que é esse pavilhão na Finlândia, de um escritório chamado AOR Architects. O que ele é? É um elemento muito simples, que são os perfis de madeira de 5 por 10 centímetros, né, o famoso 2x4, e eles são dispostos a partir de uma linha e cada um gira um pouquinho.
Agora, imagina fazer isso na mão e não gostar do resultado. Quantos perfizinhos você girou no SketchUp? E gastou um tempo. Então, se você faz isso com design paramétrico, você vai falar com ele, essa linha vai girar no incremento de X, essa linha vai girar no incremento de Y, essa linha vai girar no incremento de Z, etc, etc. Depois eu só mudo esses valores de qual incremento de ângulo que está girando, porque o primeiro vai girar, sei lá, 3 graus, 6, 9, etc. Então, depois eu estabeleço o que podia variar, o que pode ser melhorado, e já tendo essa lógica, que é, eu tenho um perfil, eu movo ele num eixo e depois eu giro todo mundo numa ordem, é muito mais fácil obter variáveis por aí, né? Então, a outro conceito que eu trabalho é fabricação digital. Aí, primeiro, vamos recapitular. Na fabricação tradicional, o que a gente faz? A gente faz o projeto, alguém pega esse projeto e constrói para a gente, né? Então, eu tenho que fazer uma prancha com desenho, com cota, com chamada, com um monte de coisa que o cara não vai ler. Aí ele vai vir com um monte de pergunta, aí você vai explicar um monte de coisa e vai ser aquela grande confusão para fazer alguma coisa muito diferente. E aí você, então, tem um processo ali de documentação que é indireto. Na fabricação digital, a fabricação digital é um conjunto de técnicas e tecnologias que envolve a fabricação de objetos por máquinas, a partir da interpretação dos modelos bitridimensionais gerados por programas de CAD. O que isso quer dizer? Eu, designer, faço um modelo do projeto e eu exporto isso em algum formato que uma máquina vai ler, e aí o cara vai lá digitar plot, enter no AutoCAD ou no programa da máquina dele, e essa máquina vai pegar e ler aquilo e fabricar. Então, a gente tem, eu imagino que você já conheça, mas só recapitulando, os métodos aditivos, que é, por exemplo, a impressão 3D, que a gente deposita material, então, geralmente, você lê um sólido, a máquina lê um sólido, e ela decide lá como transformar aquilo em realidade depositando material. E tem os métodos subtrativos, os mais conhecidos são o corte a laser e a CNC. E esses métodos subtrativos, então, a gente tem um material, que pode ser uma chapa ou um bloco, na laser é sempre uma chapa, na CNC pode ser uma chapa ou um bloco, e eu vou removendo esse material de acordo com o modelo que eu mandei para o computador. Então, o projeto, nesse tipo de fabricação, ele é uma documentação. Aquelas pranchas, elas são uma documentação. Às vezes eu ainda faço. Mas eu sei que não serve para muita coisa aquilo, porque o marceneiro não vai pegar aquilo e construir aquela geometria ultra complexa e, com as ferramentas de marcenaria tradicionais, conseguir fabricar aquilo. Ou ele vai me matar no processo, um dos dois. Mas ele não vai. Às vezes, quando a coisa é muito complexa, a gente faz a prancha lá no escritório, porque precisa dessa documentação. Mas o método de fabricação é via o arquivo DXF, que vem, eu costumo escrever as instruções, depois eu vou mostrar um para vocês. Põe as instruções lá, já faço layout de todas as chapas, todo o corte, e vamos embora. Não precisa daquelas cotas de raio, etc, etc. Então, no método de fabricação digital, a gente põe as coisas no sistema, no computador, que lê a informação do modelo e produz para a gente. Aí eu vou apresentar 2 cases de projetos que eu trabalhei como freelancer. Também porque eu expliquei para o professor Fernando, a empresa que eu trabalho hoje, a gente tem uma restrição dos projetos. Então, são projetos em andamento, eu não posso apresentar. Então, esses 2 projetos eu trabalhei como freelancer. Esse primeiro era um escritório corporativo aqui na Savassi, que o Fernando Maculan, da MAC, me chamou porque ele queria apresentar para o cliente algumas soluções de forro ultra personalizadas com design paramétrico. Ele é um cara que gosta desse assunto e aí queria apresentar para o cliente isso para agregar valor no projeto. E esse material que eu vou mostrar para você é um material de processo.
ele não é a opção final que foi construída, mas é que eu gosto de mostrar justamente esse processo, esse por trás das cenas, né? Porque a gente, no final, vê aquelas fotos e tal, mas tem todo um processo por trás e tem também, assim, essas eram as outras opções, digamos assim, que a gente apresentou para o cliente. Então, o que era? A gente decidiu, o cliente é do segmento de música, e nós partimos do princípio de usar a música como diretor da forma desse forro, desses elementos de forro. Então, a gente usou um programinha que pega, lê a música e busca lá tempo, frequência e amplitude da nota e me dá valores X, Y, Z, que é o tempo, frequência e amplitude. Não nessa ordem, não me lembro a ordem. Com esses 3 números, eu consigo criar uma superfície, né? Porque eu consigo fazer pontos. Porque cada ponto no espaço, se a gente pensar num sistema cartesiano, que é o que a gente usa, ele sempre vai ter uma coordenada X, uma Y e uma Z. Então, a gente pegou essa informação que veio da música e transformou isso em forma. Então, isso é uma música. O tempo é o comprimento. As outras, eu não lembro qual que é a frequência e qual que é a amplitude, mas enfim. E aí a gente estabeleceu um grid, que não está dando para ver muito bem, desculpa, nesse projetor. A gente estabeleceu um grid que era o módulo estrutural do forro, porque o forro é uma laje alveolar que ia ficar exposta e esses elementos seriam colocados embaixo dele. Nossa, aí. Além disso, a gente pensou que o cliente queria a forma da estrela em uma das opções, porque faz parte da marca deles. Então, a gente pegou essa forma da estrela, né, espacializada, e pensou como que a gente vai dispor isso nesse forro, qual que é a lógica? E a lógica era pegar algumas dessas formas trazidas da música, escolher um momento e cortar, e obter esses caminhos. E esses caminhos, eles seriam, então, a base de constelações. E aí a gente teria representado naquele forro um conjunto de músicas que eram as músicas favoritas dos funcionários, que mandaram para a gente uma lista de músicas que eles gostavam. E aí, com isso, a gente dispôs, então, os elementos no forro e usou aquele componente Z para estabelecer a altura do elemento, de modo que todo o elemento também tem uma coesão de onde ele veio. E, com isso, a gente também usou a modulação estrutural do local, a gente usou incrementos fixos, eles variam, acho que de 15 em 15, se não me engano, então eram alguns tamanhos pré-determinados, também eram tamanhos de largura pré-determinados, e tudo isso via design paramétrico, né? Porque eu tinha uma regra muito simples. Eu tenho um grid ali, eu tenho uma forma que estabelece a altura Z, eu disponho os elementos de acordo com o ponto mais próximo no grid disso aqui. Então, eu pegava o ponto mais próximo no grid, que era mais próximo da linha da constelação, e fazia. E essa era a opção 1 que a gente apresentou para o cliente. E sempre assim, pensando em como que isso seria executado. No caso, tubinhos de metal com cordinhas de borracha. E a outra opção era pegar e cortar a música no outro sentido e colocar uma série de músicas lado a lado e usar o incremento do grid e as alturas que a gente pré-estabeleceu para fazer cordas longitudinais ao longo do ambiente. Então, isso aqui é uma coleção de músicas também da lista lá que os funcionários da empresa mandaram para a gente. E aí, com as alturas e os suportes e tudo já pensando assim, onde que tinha viga para passar por baixo, etc, etc. E aqui são só os renders desses estudos para mostrar para vocês. Então, existe uma certa coesão no elemento, mas, ao mesmo tempo, a gente não teve que definir altura por altura. A gente definiu quais são as alturas possíveis,
quais são os tamanhos possíveis, no caso do primeiro, né? E depois pegou no sistema, pegou aquela informação da música, da forma, e reparametrizou aquilo para o grid e para as alturas possíveis para a gente obter as nossas formas finais. E aí eu podia mudar, a gente podia mudar o incremento de altura, a gente podia mudar a quantidade de cordas, a gente podia mudar os tipos de módulos que a gente tinha, etc., para ter aí mais opções para o cliente. Então, esse foi o primeiro case. O segundo case é um case de fabricação digital, no projeto que a gente fez também para o Pato Fu, que é o cenário do Música de Brinquedo 2. Esse projeto, ele não envolveu o design paramétrico, mas ele foi todo desenvolvido no Rhino e fabricado digitalmente. Então, não existem pranchas desse projeto. Existe um arquivo DXF. E qual que era a demanda? A Deia, a Andrea Costa Gomes, ela tinha feito já o design do álbum e o conceito dessa turnê era que os instrumentos... não sei se vocês conhecem o projeto, o Pato Fu pega os instrumentos de brinquedo, estuda esses instrumentos e aí eles pegam músicas que são muito conhecidas e refazem as músicas com os instrumentos de brinquedo. Então, a ideia é que os instrumentos, eles tomaram vida, eles tomaram conta do mundo e ficaram gigantes. E aí eles dominaram o cenário. Então, essa que era a ideia. E aí a gente tinha que fazer um cenário em 6 semanas, do zero até o show. E tinha que ser um cenário que a gente pudesse montar e desmontar rapidamente, que fosse leve, que pudesse ser despachado na bagagem de avião comum, não pode ser carga. E tudo isso, assim, ainda querendo uma coisa super legal, né? Então, vamos lá, vamos fazer esse desafio. O que a gente pensou? Existe essa questão da música de brinquedo, então a gente decidiu aplicar a lógica do brinquedo para criar o cenário. E aí tem 2 lógicas que eu considero mais comuns da gente desconstruir uma forma tridimensional em formas bidimensionais. A primeira, que é o waffle, egg crate, que eu chamo de caixa de ovo, né, porque eu traduzo e fica esquisito, seria eu pegar coisas em 2 direções, então eu corto as coisas em uma direção, depois nas outras, e faço os encaixes. Então, essa foi a lógica número 1. A outra lógica é a lógica do contour, que são as curvas de nível, ou seja, eu corto tudo num sentido só e eu venho com encaixes transversais para fazer a forma final. Então, a gente estudou essa lógica do brinquedo e pensamos como que a gente vai pegar o instrumento musical de brinquedo e fazer um brinquedo gigante com ele. E aí, esse processo ele teve muita prototipagem, que a gente mostrou para eles e estudou bastante a desconstrução desses elementos. Então, essas maquetes elas foram feitas numa maquininha que chama Cameo, que é uma mini plotter de recorte, assim, pequenininha, tem um preço bem acessível. Foi a do meu amigo que emprestou para a gente. E a gente pôde estudar, então, toda a questão dos encaixes, como que as formas ficariam juntas, etc., etc., para a gente poder desenvolver isso. E, no fim, a gente desenvolveu 4 instrumentos. Vou voltar aqui. Que foram o pandeiro, lá à esquerda. Ele tem 3 metros de diâmetro. O trompete, ali à direita. O sax, que acabou não aparecendo na foto. E o piano. E o piano ainda tinha uma outra exigência. A gente nunca sabe o tamanho do palco que vai ser apresentado um show, né? Então, ele ainda tinha que ser algo modular. Para se o palco fosse muito pequeno, a gente monta só 1/8. Se o palco fosse maior, ele tinha um pouco mais ali, daria para fazer até 2/8 de tecla. E com as teclas pretas, etc., para ser mais fiel. Então, além de tudo, era um piano modular. E a gente também desenvolveu para eles essa mesinha preta que está ali à direita, porque eles têm um problema de... Quando ia nos shows, com toda essa parafernália, chegava lá no teatro e não tinha onde botar essas coisas. Aí botava na cadeira, o negócio escorregava, caía.
Então, eles relataram esse problema para a gente e a gente desenhou também essas mesinhas montáveis, desmontáveis, super leves, que despacha numa bagagem de avião normal. E aí, então, a gente usou o processo da prototipagem rápida para estudar a questão dos encaixes e a questão de, será que essas peças ficam em pé, sozinhas, sem colar? Porque tem que montar e desmontar, né? Não pode jogar fora. E aí a gente desenvolveu, então, os instrumentos. E aqui é o que eu falei, tipo, não tinha prancha. Tinha esse arquivo DXF, com todos os cortes já layoutados, tipos de corte diferente, já previstos. Então, tinha cortes em 45 graus, tinha cortes que cortavam a peça inteira e tinha vinco para a peça dobrar no meio. Porque algumas peças, essas peças aqui, do sax, eram muito grandes para depois caber em qualquer tipo de caixa que pudesse ser despachada. Então, a gente ainda desenhou a peça de um jeito que ela dobrava e aí você guarda ela. Mas, quando ela fica esticada, você encaixa e o instrumento ele se mantém estável estruturalmente. E aí, todas as instruções aqui, não teve muita dúvida na hora de fabricar. O cara fabricou, foi tudo fabricado em riborde, que é uma placa de papelão de 1 centímetro de espessura. E aí tem um caso interessante, mesmo com toda essa prototipagem, porque a gente também fez protótipo 1 para 1, para testar se a dimensão do encaixe funcionava. Então, a gente fez protótipos 1 para 1. Esses protótipos, eles tinham já os buraquinhos que foram colocados ilhós para içar, né, para pendurar os instrumentos. Foi tudo testado, tudo funcionou muito bem na prototipagem. Beleza, vamos fazer. Aí, corta aí 50 pranchas. Chegou lá na hora do show, tinha posto ignifugante nas chapas. E aí o negócio, assim, encaixava com bastante dificuldade. Então, essa é uma coisa que a gente aprendeu também com esse projeto. Tipo, mesmo que você vá prototipar, tentar prototipar na situação mais próxima do real possível. Porque a gente não prototipou com essa camada de ignifugante e ela fez a nossa vida bem mais difícil na hora de montar a primeira vez com o ignifugante. Porque aí, de repente, o encaixe ficou... É uma coisa ridícula, assim, né? Porque é uma coisa micro. É uma camada micro de material que atrapalhou os encaixes e fez eles ficarem muito mais duros. Algumas peças do piano tinha que ficar batendo para encaixar, porque elas são a 45 graus, os encaixes. Então, depois disso, a gente fez uma rodada de ajustes e conseguimos resolver esse problema. Mas é sempre interessante, ao trabalhar com fabricação digital, protótipo em escala, depois protótipo real, o mais real possível, porque sempre vai ter alguma questão que pode te atrapalhar. E aí, aqui, só algumas fotos do dia da montagem. Agora dá para ver o sax lá à direita, que ele tinha aquelas peças que dobravam. E aí, quando a peça fica esticada, ela fica lá, tranquilinha, não dobrou nem nada. E aqui as peças à esquerda, com os encaixes, com os furinhos, que a gente pôs o ilhós para içar, etc, etc. Então, assim, o que a gente aprendeu? O que eu aprendi? Não só com esses 2 projetos, mas com o meu trabalho atual. O que é importante? A gente sempre tem que se questionar algumas coisas ao decidir qual ferramenta usar, qual processo de fabricação usar e como conduzir a coisa toda. A primeira é qual ferramenta que eu vou escolher. Eu vou usar design paramétrico ou eu vou modelar no Rhino, que a gente chama de modelagem explícita, né? Algumas pessoas chamam da modelagem na força bruta, digamos. Então, primeiro eu preciso escolher a ferramenta. Por exemplo, no primeiro projeto, a gente tinha mais ou menos a ideia do passo a passo, a gente não sabia o que ia sair dali. Então, o Grasshopper foi a solução, porque aqui parece tudo muito fácil, muito direto, mas tinha uma definição gigantesca, assim, bagunçadésima, que não dá para pôr um print screen aqui, porque era uma coisa louca, para conseguir gerar várias soluções até chegar nessas 2 que a gente julgou que eram as nossas favoritas para apresentar.
Então, qual a ferramenta que eu vou escolher? Eu tenho uma ideia muito definida. Se essa ideia for muito definida, se eu já sei exatamente o que eu quero no final, não compensa usar o design generativo, não compensa usar design paramétrico. Eu vou fazer direto no Rhino. E por quê? Que foi o caso do segundo. Apesar de a gente ter tido algumas rodadas de prototipagem e algumas rodadas de mudança do design, a gente já sabia. Eu tenho um instrumento musical, vou desconstruir esse instrumento em alguns planos e eu quero que tudo seja feito com encaixe sem cola, montável e desmontável. Eu já tinha uma ideia muito definida, da forma final até. E, ao mesmo tempo, se a gente voltar aqui, cada instrumento ele tem uma lógica de construção diferente. Então, se eu fizesse uma definição para fazer o pandeiro, eu não posso usar ela para fazer o piano, nem para fazer o sax. Porque essas formas têm lógicas diferentes da construção da própria forma. Entendeu? Então, tipo, uma é radial, a outra é um elemento que se repete, rotacionado, e a outra era uma lógica mais parecida com aquele cavalinho ali, né? Do contour. Então, a possibilidade de variar, se sim, eu vou para o design paramétrico e não para a modelagem explícita. E se existe um passo a passo definido, isso é uma coisa direto lá no escritório. Às vezes alguém vem com uma ideia. Eu queria fazer isso, mas eu não sei o que eu quero fazer, não sei o que. Aí você vai ver que a pessoa sabe exatamente o que ela quer. Exatamente. E aí eu falo, olha, não compensa fazer isso no Grasshopper, porque você já sabe o que você quer. Vamos fazer direto no Rhino. Aí faz cara feia, né? Eu queria usar o Grasshopper. Mas é sempre assim. Quando é bom de usar o Rhino, a pessoa queria usar o Grasshopper. Quando é bom de usar o Grasshopper, ela queria usar o Rhino porque ela queria tudo muito rápido. Aí é sempre isso. Aí eu fico batendo nessa tecla. Você tem uma ideia muito definida? Tem variação? Tem passo a passo. Vamos decidir. Porque aí a gente decide. Se tem passo a passo, tem variação e eu não tenho ideia muito definida, design generativo. Se tem uma ideia muito definida, se eu não vou variar muita coisa, e eu tenho passo a passo e eu não tenho um passo a passo muito complexo, na verdade, modelagem explícita, vambora, tchau, beijo, rapidinho. A outra coisa que a gente sempre tem que fazer são os protótipos em escala e os protótipos 1 para 1. Isso é muito necessário, porque assim, toda vez que você faz um projeto desses, geralmente é porque você está fazendo alguma coisa que você ainda não fez e que ninguém fez. E aí, como é que a gente vai mandar cortar, sei lá, 50 chapas de MDF numa máquina que custa R$400 por hora, sem saber se vai dar certo? Então, você precisa dar uma estudada antes. Né? A hora da máquina laser é muito mais barata, o papel é um material mais barato, para fazer o protótipo em escala, estudar, beleza, estabelecer a forma final com o protótipo em escala. Aí eu vou fazer um protótipo 1 para 1 de um pedaço do meu projeto para definir se aquele sistema que eu pensei, de como as coisas vão ser construídas, de como elas vão funcionar, se vai realmente funcionar. E mesmo assim, talvez eu tenha que fazer ajuste na obra. Teve um projeto lá no escritório que eu não participei, que o pessoal viu isso na prática. Foi um consultor externo que uma coisa que eu sempre faço é marcar as peças. Uma identidade das peças e marcar as peças com a máquina. E aí a pessoa não fez isso. Aí os caras na obra, teve umas peças que eles não sabiam onde que elas iam. Aí eles tiveram que ir montando até ver onde que ficou faltando para identificar. Então, assim, isso também é uma coisa sempre a se pensar. Você tem que ter um método de organização muito, muito grande. Mas isso também já faz parte do seu modo de pensamento. À medida que você vai adquirindo essa prática, principalmente da prototipagem em escala, porque a primeira vez que você corta um modelo a laser, que tem, sei lá, 200 peças, que você não marcou as peças, você nunca mais vai fazer isso de novo. Então, assim, já começa por aí. E aí, então, tem essa outra questão. Como que eu pretendo executar? Não é só essa questão de, vou fazer na CNC, tá tudo resolvido. Não, né? A CNC, primeiro que ela não resolve tudo. Você ainda tem que montar as peças, então você tem que pensar qual que é a ordem de montagem. Como que isso vai ser fixado? Tem algum tipo de fixação? Tem cola? Tem, sei lá, parafuso? A coisa tem que ser montável ou desmontável? Se ela é montável ou desmontável, eu tenho que testar antes para ver se eu consigo desmontar depois. Então, eu tenho que também já pensar
Isso desde o começo. Tipo, quais que são os parâmetros até da coisa prática final. Quais materiais em potencial. Por quê? Porque cada forma... existe uma relação entre forma e material, né? Então, a gente tem materiais que são lineares, falando em termos bem abstratos mesmo. A gente tem materiais que são lineares, a gente tem materiais que são superfícies. A gente tem materiais que são superfícies rígidas, superfícies maleáveis. A gente tem materiais que são planos, materiais que são que têm 3 dimensões. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, nesses termos abstratos. Tipo, qual que é o tipo de forma, abstratamente, que eu quero usar? Se é plano, se é linha, se é sólido. E pensar quais são os materiais possíveis para isso. Então, no case do Música de Brinquedo, a gente chegou a pensar, será que a gente faz de policarbonato? Não façam. Já fiz coisa com policarbonato cortado no CNC e é horrível. Então, será que a gente faz de policarbonato? Será que a gente faz de MDF? MDF é muito pesado. Não ia dar para transportar. Como é que vai montar isso? Até chegar na solução do ribord, que, na verdade, foi o fabricador que deu essa solução. Ele falou, por que vocês não fazem de ribord? E aí, chegamos, estudamos, vimos que era viável. Então, mas, assim, se a gente pensar policarbonato, o MDF e o papel, eles são a mesma classe formal, são planos. Então, eu sempre trabalhei com planos. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi projeto em que isso não foi pensado desde o começo. E aí, assim, primeiro que o orçamento ficou milionário, porque foi aquela questão lá atrás, né, de eu tive uma ideia fantástica de como isso vai ficar. Sofri para descobrir como fazer. E a solução ficou desse projeto, que era de um outro escritório que eu trabalhei. Mas por quê? Porque essa parte do material não foi pensada no começo. Foi vendido para o cliente uma imagem linda, com um forro maravilhoso lá, e que era de um material que não se comportava daquela maneira que estava na imagem. Então, a gente sempre tem que pensar como que o material se comporta para ver se ele vai se encaixar na forma da minha solução. Prever ao máximo os aspectos técnicos, né? Como que eu vou construir, qual que é a ordem de montagem, fixação, acabamento, etc, etc. Muito importante. E usar o material como guia. Justamente por isso. Se o material não se comporta da maneira que eu quero que ele se comporte, por que eu não vejo qual que é o potencial do material para, então, adaptar o meu design num processo de design mais flexível? Que é justamente essa questão. Processo tradicional, ideia rígida, faço de tudo para ficar o mais próximo daquela ideia. Às vezes fica estranho. Num processo mais contemporâneo, a gente vê qual que é o potencial e como que a gente vai usar esse potencial ao máximo. E a questão do tempo e da organização, que é aquela questão, né? Vocês vêm aqui, tá tudo separadinho. Então, lá em cima é o piano, com algumas peças do pandeiro e umas peças que sobraram por questão de otimização de custo. E está separadinho por instrumento, até para o cara saber e botar tudo juntinho. Aqui tem as instruções já, o que é chapa branca e o que é preta. As peças que a gente chamou de peças laranja ali eram um código nosso das peças que a gente queria criar duplicados para o caso de danificar. Então, se precisar, eram peças que a gente viu. Ok, vamos fazer umas peças reserva aqui. Para caso danificar, você já tem a peça, não precisa ficar desesperado no meio lá, em outra cidade, com um cenário que não funciona. Já tem uma reserva. Então, tem essa questão da organização e do tempo. E também, assim, o tempo é uma questão muito importante, porque às vezes, nesses processos, a gente vai gastar mais tempo no começo. Sempre vai parecer muito demorado. Se alguém for trabalhar em um escritório que não mexe com isso, quiser implantar isso, quiser trazer isso, vocês vão ver que as pessoas vão ficar muito chocadas quando você fala, não, eu preciso de, 3 dias para fazer o setup disso. Aí as pessoas ficam, nossa, mas o menino do 3D faz em meia hora no SketchUp. Faz mesmo. Mas ele já não vai estar pensando no passo a passo final, porque aí depois, uma coisa que você ia precisar de
não sei quantos dias no processo de design tradicional. Como já está tudo modelado mais ou menos no caminho, recentemente mesmo, a gente está com um projeto lá no escritório que a gente fez uns elementos, tipo umas partições assim, uns biombos, vamos chamar de biombo, que está em processo lá de desenvolvimento, mas a gente tinha essa ideia de usar o design paramétrico e fabricação digital nesses biombos. Então, eles são super personalizados. Aí, outro dia, eu precisava mandar para orçar. Aí, eu acho que foi, 2 dias de trabalho, eu detalhei uns 12 tipos de biombo, assim. Tudo com plano de corte e depois com as pranchas lá para o marceneiro orçar, sei lá de que maneira, porque falaram que tinha que fazer. Mas... E os arquivos, assim, tudo layoutadinho já para saber quanto de material que vai gastar, porque o cara da CNC precisa ver quanto de tempo que ele vai gastar para operar a máquina. Tem sempre o tempo de... Precisa saber quantas chapas, porque tem o tempo de colocar a chapa na máquina, parafusar a chapa, cortar, vir, aspirador de pó para tirar o material que saiu, desparafusar a chapa, tirar, aquela coisa toda. Então, para orçar, ele precisa do arquivo DXF também. Não é só a prancha. E aí o pessoal ficou meio chocado, que foi muito rápido. Mas por quê? Porque muita coisa já estava resolvida do começo. Apesar do modelo não estar super detalhado, tipo assim, tinha umas cordas que a gente estava usando. Eu não tinha modelado o furinho nem nada para fazer as imagens para o cliente. Mas já estava tudo resolvido. Então, foi uma coisa assim... pegar as chapas, botar no lugar, usar o Grasshopper para fazer os furinhos, porque eles tinham um espaçamento específico, uma lógica específica. Rapidinho, a gente tinha tudo para o cara orçar já. Muito rápido. Mas por quê? Porque lá atrás, eu gastei uma semana modelando essas coisas. E pensando nessa lógica de que vai ser feito, como é que vão ser os encaixes, base, né, os planos... O que vai ser esse material que eu vou passar? Tudo isso a gente já pensou lá no começo. Aí, na hora de detalhar, na fase de executivo, foi muito mais rápido. Então, essa eu acho que é a última questão. É a questão do tempo e da organização. São métodos que a gente vai gastar mais tempo para montar, porque eu já tenho que pensar em como fazer, e eu preciso ser muito organizada. Porque mesmo que lá no escritório, eu sou a única pessoa da minha equipe que mexe nesse assunto. Mesmo que eu seja a única pessoa, eu vou fazer isso aí 2, 3 dias, depois eu tenho que fazer um executivo no Revit, normalzão, depois eu tenho que voltar para isso, então eu já esqueci o que eu fiz. Então, eu tenho que ter uma organização até para eu mesma lembrar do que eu fiz, porque é sempre um processo muito complexo. São passo a passos longos. Então, existe um passo a passo, mas eu preciso até eu mesma facilitar depois, quando eu for refazer, de lembrar o que eu fiz para eu poder gerar mais opções e mais soluções. E é isso. E quando você tem outras pessoas que também usam a ferramenta, isso é mais gritante. Você precisa ter mais organização ainda, porque a pessoa precisa ser capaz de abrir o seu arquivo e entender o que você fez, sem você ter que explicar. E aí... tem também a questão do impacto do design e o custo da produção. Isso é uma questão sempre também muito crítica, né? No fim, o que vai definir muita coisa é o custo para o cliente. Não adianta se apresentar uma solução super mega incrível que vai custar R$1 milhão, porque não tem dinheiro. Então, com essas ferramentas, você consegue ter um design de mais impacto, mas você consegue, às vezes, ter um custo viável, né? Porque a fabricação é mais rápida, às vezes a execução já está facilitada, porque você já pensou na ordem de montagem, na fixação, etc, etc. A pessoa que vai fabricar não precisa decidir tudo isso. A prototipagem também vai te ajudar a minimizar erros na hora da execução, então é menos coisa para corrigir depois. E você vai ter um design de alto impacto, que não necessariamente é caro, porque a gente tem a possibilidade de fazer coisas muito complexas com elementos simples, né? Aqui são chapas planas de papel. Aquele exemplo que eu mostrei são perfis de madeira estruturais que a gente usa para construir casas em outros países onde a madeira é
mais predominante, isso é um perfil que você ia construir a parede de uma casa, ou seja, um material barato e simples, arranjado de maneira complexa, tem um design de alto impacto, mas o material não foi caro. E é uma coisa relativamente simples. Mas, com o design paramétrico, a gente arranja as coisas de maneira complexa. Então, é isso, gente. Essas são as minhas experiências e as coisas que eu aprendi, né? Muito obrigado, muito bom. Vamos abrir para as perguntas, então. Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite. No escritório que eu faço estágio, a gente também trabalha muito com focado na área industrial, sobretudo na indústria automobilística. E acaba também que quando a gente tem que elaborar espaços mais conceituais assim, a gente quer dar uma explorada a mais nos materiais e tal, e trazer coisas diferentes, né, que fogem do padrão. Só que, ao mesmo tempo, a gente percebe a necessidade que as pessoas que estão dentro da empresa têm de ver uma coisa mais tradicional. Tipo, uma prancha arquitetônica com carimbo, aquela coisa toda elaborada de desenho de AutoCAD e tal. E como que vocês lidam com essa questão? Porque, como você disse, tem coisa que você não gera prancha. Então, como que vocês lidam com essa questão em relação ao cliente, para convencer ele de fazer aquilo ali, porque muitas vezes é um investimento grande e tal, tem muitas outras coisas que envolvem aquilo ali, e como que a gente convence o cliente nesse sentido? Bem, uma estratégia que a gente sempre usa é a da imagem, porque apesar do cliente falar que ele quer algo mais tradicional da prancha, não sei o quê, as pranchas, às vezes, elas são difíceis de ler, né? É difícil de ler aquele desenho plano, mesmo que seja um corte, uma elevação, que costumam ser desenhos mais fáceis de leitura, é difícil entender o ambiente. Então, a gente usa muito imagem 3D lá no escritório para mostrar para o cliente justamente aquela parte do impacto do design. E mostrar para ele também que, às vezes, não é uma coisa tão diferentona assim, sabe? E dá para você... Tem um slider, digamos, que a gente pode calibrar do quanto eu vou para esse cliente que quer uma coisa mais tradicional. Então, do quanto que eu posso ir para frente, mas ainda mantendo alguma coisa que ele tenha uma leitura e uma certa relação. Então, tem a questão da imagem, a questão de ter um storytelling forte no seu projeto é muito importante. Então, tipo, você usou design paramétrico, beleza, mas de onde que veio isso? Né? Essa forma, qual que é o significado dela? Qual que é a relação dela com o cliente, com a pessoa? Justamente, às vezes, tem, igual no primeiro caso, tem uma questão da música, né? A forma veio da música, a modulação veio da música, a disposição veio da música, veio tudo da música. Então, o storytelling forte também ajuda bastante. E quando o cliente pede a prancha tradicional zona, a gente faz os dois. A gente manda o arquivo lá. Recentemente, esse caso do arquivo que eu fiz mais recentemente até foi uma coisa assim, deu uma certa confusão, porque o pessoal do escritório queria as pranchas para poder orçar com marceneiro comum também. CNC é caro, então vamos orçar com marceneiro comum. Então, a gente fez lá as pranchas para o marceneiro comum, só que é uma coisa assim, eu não sei qual que foi a reação dessa pessoa quando ela abriu. E a gente também fez o arquivo lá do DXF para ele. Só que a questão é que nem o cara da fabricação, não é que o cara da fabricação, a pessoa que vinha antes, que recebeu esse arquivo para orçar, nem ela estava entendendo o arquivo. Então, ela queria as pranchas também em PDF para entender. E a gente teve que explicar para ela, tipo, olha, a prancha a gente está te dando, mas ela não vai adiantar muita coisa para você. Você precisa pedir para o cara da máquina abrir o arquivo lá e ver quanto tempo que ele vai demorar para fazer isso, para você me dar uma estimativa. Então, às vezes, você tem também que fazer um processo de, depois que o seu design foi aprovado pelo cliente,
de educar mesmo as pessoas, sabe? De dar essa informação, explicar para ela, olha, funciona desse jeito. A máquina vai ler esse desenho de linha e já vai cortar. Você não precisa desenhar nada, sabe? Tipo, você precisa também fazer um processo um pouco de informação para a pessoa. E aí ela consegue decidir, e quanto mais informada a pessoa estiver, mais do seu lado ela vai estar, né? Deixa eu fazer uma pergunta em relação à procura dos clientes nesse tipo de trabalho. Porque não é tão conhecido ainda, né? Esse tipo de desenvolvimento. E no mercado, às vezes é difícil a gente tentar aplicar técnicas novas, até porque às vezes não tem a demanda por falta de conhecimento. Como é que vocês lidam com isso no escritório? Vocês tentam, de alguma forma, popularizar ou levar essa informação para os seus clientes? Em geral, a iniciativa vem da gente. É que tem que ver assim, tem projeto que vem com um budget tão apertado, mas tão apertado que você sabe que é feijão com arroz, piso vinílico, forro modular, tchau. Tem projeto que você sabe que não dá para fazer nada de diferente, então a gente não tenta. Agora, quando a gente vê que o cliente está buscando alguma mudança, principalmente hoje, os clientes, né, de corporativo, educacional, eles estão querendo mudar, eles estão querendo se atualizar. Então, porque as empresas estão mudando e elas estão se atualizando, estão mudando os métodos de trabalho, estão mudando as disposições de tipos de espaço dentro dos escritórios. Então, quando a gente vê, ok, esse cliente quer mudar, aí a gente procura alguma solução que a gente acha que vai ter significado para eles e que combina com eles. E essa iniciativa vem da gente. O cliente não chega e fala, nossa, vi esse projeto aqui na Inglaterra, achei muito legal, quero muito. Tipo, não acontece. O cliente geralmente vem e fala, vi o escritório do fulano, com essas madeiras claras aqui, queria igual. E aí você tem que convencer a fazer algo um pouco diferente se é um cliente que você viu essa abertura. Mas essa iniciativa vem de você, a informação vem de você. E às vezes também a gente nem usa termos muito técnicos, não. A gente não chega e fala, nossa, é design generativo, porque ninguém entende. E o povo não tá nem aí, você só fala, não, é uma solução para você. É um design diferente para você, para sua empresa, para sua situação, feito para você sem custar mais caro. Aí a pessoa começa a te ouvir. Quando você fala que você não vai cobrar mais. Tudo bom? Primeiro, eu queria agradecer pela tão clara ilustração, né? A explanação foi muito boa. Acho que a gente, aqui na nossa escola, a gente tenta já trabalhar principalmente a ideia do algoritmo, a ideia da produção do parâmetro, longe do digital, né? É uma forma de pensamento mesmo, então é muito gratificante, né? Ver o rebatimento disso e ver como a gente não está longe, né? Não é um discurso academicista que está preso dentro de um nicho, né? Na verdade, é algo que está em desenvolvimento. Isso é muito bom. E é muito bom todos verem isso, né? E os exemplos que você mostrou não foram tão longe para entender o processo, né, do pensamento que gerou o projeto no final, né? Então, achei surpreendente algumas coisas, algumas soluções, e é interessante como está tudo perto, né? O Macolan está aqui do lado, né? Já veio palestrar aqui em cima de um tema, então estou fazendo vários fechamentos muito interessantes, até a estrutura que está lá em cima, né? Que enquanto o processo foi passando, repensando tudo como foi essa semana de montagem, né? E de corte. Particularmente, eu fiquei vendo a prancha de corte e falei assim, nossa, que lindo, pode mandar para o meu laboratório? A gente quer cortar exatamente assim, né? Então, mostrar como é para além de um produto, pensando no processo desde o seu início. Então, isso foi muito legal. Agora, eu queria saber mais de uma parte dos desafios que vocês estão produzindo isso em São Paulo, né? Mas como é o contato quando você chega para quem vai fabricar, né? Então, essas empresas estão aí, né? Com as máquinas à disposição, com um pessoal para isso, porque isso também é um desafio, né? Às vezes você manda um projeto e a pessoa
às vezes tem um maquinário e não sabe executar, né? A indústria moveleira, às vezes, passa por isso. Você faz um design muito sofisticado, tem as máquinas, mas o operador não está naquele nível de sofisticação ainda. Então, eu queria saber desse outro lado como está o contato com a fabricação mesmo. Essa é uma pergunta que é mais difícil responder, porque no escritório que eu trabalho hoje, a gente tem equipe de obra interna. Então, a gente não tem um maquinário, mas a gente tem equipe de obra que vai pegar as peças cortadas e vai saber executar. E aí a gente consegue acompanhar mais de perto essa parte da montagem, da fabricação. Mas eu sei bem o que você está falando, que realmente os marceneiros, eles têm a CNC lá. Eles têm a máquina, né? Mas às vezes eles não sabem o potencial daquela máquina, que não é só para cortar canto boleado, sei lá. Dá para fazer mais coisas, mas esse contato acaba que... Acho que uma solução seria mesmo ficar muito em cima e muito próximo dessa pessoa, sabe? Também, de novo, pegar esse papel de pessoa que vai informar, que vai pensar junto e deixar claro com a pessoa. Tipo, você não tá sozinho nesse processo, você fabricador, eu tô contigo. E eu já pensei em muitas coisas para tentar facilitar a sua vida, mas você também precisa me dar É um processo de ida e volta, como com qualquer fabricador, né? A pessoa precisa também te educar no que ela faz, sabe fazer, para você conseguir ter esse processo de troca com ela e construir junto esse processo. Que o cenário mesmo, o fabricador nunca tinha cortado algo assim para arquitetura. Mas aí me falaram, não, a máquina corta 45 graus e ela corta sem ir completo. Aí eu já fiz aquele arquivo ali com layers que indicavam o corte 45 graus para um lado, para o outro, com as instruções, etc. E o cara ficou até meio assim, porque eu já tinha pensado no sentido que a chapa vai na máquina. Que ele falou que ele recebe muito arquivo que está ao contrário. Não sei mais ou menos como isso acontece, mas costuma acontecer muito dele ter que dar um mirror no arquivo para conseguir cortar do jeito certo, porque a pessoa não pensou nem no sentido que o material vai e que a ferramenta vem. Então, é um nível de pensamento... Quando eu falo de organização, é nesse nível. Você tem que pensar assim, a máquina vai vir daqui, sabe? Mas eu acho que a solução é essa, é estar mais próximo. Eu sei que existe um custo de tempo, né, de dedicação, mas acaba que para a gente ter esse tipo de solução num mercado que ainda é incipiente... a gente precisa de um pouco além, de um pouco mais. Não é igual, tipo, lá nos Estados Unidos, nem sempre a gente conseguia cortar as coisas na CNC da escola, ou às vezes ficava meio ruim, porque eles usavam a resolução mais baixa possível. Então, você cortava um terreno num bloco de poliuretano, ele vinha todo cheio de curva de nível, que não era para ter, porque o cara usou uma resolução baixa para conseguir cortar muita coisa. Mas aí, se você mandasse para um cara de CNC, marceneiro, normal... ele cortava e ficava perfeito, mas porque lá os caras já sabem. Lá, o design paramétrico e a fabricação digital são só duas ferramentas, como qualquer outra. O Rhino, o Grasshopper é tipo AutoCAD, assim, sabe? Todo mundo conhece, sabe o que faz. Nem todo mundo usa, a maioria das pessoas, na verdade, não sabe usar. Nem lá na escola. Muitas pessoas saem da escola sem aprender, mas... a questão da fabricação digital todo mundo tem que aprender, porque não tem jeito, você não forma 100, porque os assignments são construídos para isso. Mas o design paramétrico tem gente que não gosta e não vai, porque dentro da escola tem muitas linhas de professores diferentes, que a gente falava que eram os aliados, né? E a gente trabalhava lá com o conceito de árvore genealógica, assim, de arquitetos. Então, tem fulano que ensinou ciclano, que ensinou ciclana, que está te ensinando. E aí, essas pessoas têm linhas de pensamento similares. Então, você ia meio que escolhendo as matérias de acordo com as linhas de pensamento que você tinha interesse e acredita. E aí, eu fui muito para esse lado. Eu fui para matérias muito de... eu fiz matérias com professores que eram muito da maquete, mas não era qualquer maquete, eram umas coisas assim, de um nível de acabamento ridículo de perfeito, que você tinha que trabalhar muitas horas para fazer uma maquete. E fui também para esse lado dos professores do design paramétrico, mas tinha o pessoal da animação,
dessas coisas de fake physics, de um novo barroco, que aí são os projetos ultra expressionistas, mas que você faz com umas animações super complexas em Maya e tal. Enfim, acho que eu divaguei. Você respondeu mais ou menos uma pergunta que eu tinha, que você precisava conhecer a fundo o software, tipo o Grass e o Rhino, porque a própria Sayark, a maioria das coisas que eu vejo deles é muito baseado em formas muito... que você vê que saíram direto do Rhino, ou formas paramétricas, e eu queria perguntar como é que você chegou lá? Tipo, como que você chegou nesse mestrado lá da Sayark, etc. Eu já tinha ouvido falar da escola porque eu fiz um intercâmbio via Ciências Sem Fronteiras na Parsons, em Nova York. E aí, quando eu estava acabando lá o intercâmbio, meus colegas estavam justamente na fase de formar e procurar outras escolas. E aí eu lembro que um deles foi lá e achou muito incrível e mostrou fotos. E eu fiquei, nossa, eu quero estudar aqui, né? Agora eu não sei como, porque custa muito caro. Aí o que aconteceu é que eu dei sorte e voltei e logo depois abri um edital de bolsa de mestrado via CAPES, que foi uma coisa totalmente inesperada, assim, e surreal. Aí eu fui, peguei, enfiei a grade de 3 semestres em 2 para formar e fazer essa bolsa. E aí eu apliquei para a escola, teve um processo de application que tive que dar uma negociada, questão de currículo, porque o programa que eu queria já não tinha mais vaga, mas tinha um outro que é o mesmo com um ano a mais, aí eles falaram, não, você pula o primeiro ano e faz a mesma coisa. Mas hoje, eu já ajudei algumas pessoas, assim, com esse processo de application. Eu sei que o que o pessoal sempre quer saber tem bolsa. Quanto custa? E nos Estados Unidos, em específico, o que eu vi é que existe muita flexibilidade de negociação com a maioria das escolas. Mas com as escolas que não são públicas, ou que são públicas de estados pequenos. Por quê? Porque se você for tentar uma bolsa na UCLA, você não vai conseguir, porque a UCLA é uma faculdade pública, então todo o dinheiro dela vai para as pessoas da Califórnia, especificamente. Agora, a Sayark é uma instituição particular, então eu conheço pessoas que conseguiram. Tem até uma brasileira que eu conheci quando eu estava voltando, ela estava começando. E ela conseguiu uma bolsa lá de 100%. Menina muito, muito talentosa, mas existe um processo de flexibilidade de negociação com as escolas nos Estados Unidos que você consegue fazer um portfólio muito legal, conseguir umas cartas de recomendação muito legais, fazer as suas cartas de intenção muito legais, aí a escola fica, nossa, esse cara é muito bom. E aí depois que você passa, você fala com eles, então, eu não consigo pagar. E aí você entra num processo de negociação. E, em geral, eu tenho uma outra amiga que ela, numa época, passou para design, não era arquitetura. Ela passou em 3 faculdades e fez meio que um leilãozinho, quem dá mais, até decidir onde que ela conseguia pagar. Obrigada, gente.